Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Nilton Conejeiro e esse é o nosso canal. Queremos agradecer a Deus a todos aqueles que estão inscritos em nosso canal e também aqueles que ainda não são inscritos, que você possa se inscrever para que juntos nós possamos fazer com que esta palavra chegue aonde Deus permitir que ela alcance. Amém? Queremos orar a Deus nesse momento, pedir também a direção do Espírito Santo para que ele nos conduza nesta palavra que iremos meditar. No capítulo 4 da primeira carta de João, nós estaremos falando do versículo 7 até o versículo de número 21. Como é uma leitura bastante extensa, então, na maneira que nós estaremos lendo o versículo, nós estaremos comentando esta palavra. Amém? Querido Deus, nós queremos te louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Queremos te louvar, Senhor Jesus, por todos os inscritos que estão se inscrevendo também em nosso canal. Abençoa a vida de cada um deles. Ó Deus querido, abre o nosso entendimento também para que possamos compreender esta palavra. Te louvamos e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículo 7 do capítulo 4 da primeira carta, João ele escreve o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vocês percebem que desde o princípio desta carta, João está batendo bem forte a respeito do amor e exortando aquela comunidade para que os irmãos se amassem uns aos outros, que tivesse este amor ágape, porque este amor ágape, ele não é superficial, mas ele é o amor sacrificial, e de maneira que quando nós amamos com o mesmo amor com que Cristo nos amou, então a comunhão ela é perfeita entre aquela comunidade, entre a igreja, nos dias em que nós estamos vivendo hoje também. Então, ela serve para os nossos dias de uma forma muito direta. João também ele combate a heresia dos gnósticos, porque eles afirmavam que eles tinham um conhecimento extra-bíblico, né, dos mistérios de Deus, e, ao mesmo tempo, eles não amavam aquela comunidade local, eles não amavam os irmãos. Isso foi o gancho que João pegou e, através do Espírito Santo, diz, não, vocês devem amar uns aos outros com o amor ágape, com o amor de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz, no versículo de número 8, né, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? Versículo 9, nisto se manifesta o amor de Deus. De que maneira? Para conosco, de que forma que o amor de Deus se manifesta entre nós? Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Não existe vida fora de Cristo. Toda a vida e a vida eterna só vem através de Jesus Cristo. Né? Então, Deus ele enviou o seu unigênito, seu Filho único, para que nós possamos ter vida nele. Jesus ele não é a criação de Deus, como alguém insiste em pregar. Não, Jesus é Deus, né? Ele é o unigênito do Pai, ele é o Filho único e, ao mesmo tempo, ele é Deus. Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Não há dúvida de forma nenhuma nessa questão. Né? Versículo de número 10. Nisto está o amor, 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Lembra como nós falamos que todos pecaram e separados estão da glória e da presença de Deus? Alguém diz assim, quando eu aceitei a Jesus. Entenda uma coisa, querido, antes de você tomar essa decisão de aceitar a Jesus Cristo, ele te amou primeiro. Olha o versículo, pelo amor de Deus, o versículo de número 10. Antes de você tomar alguma posição a favor de Deus, Deus já te amou primeiro, sendo tu ainda um pecador, morto em pecados e ofensas. Então, ele nos amou primeiro, e por ele ter nos amado primeiro, foi que ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Então, ele nos amou primeiro. Ou seja, quem é mais antigo, você ou Deus? Jesus ou nós?
É claro que é Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. É o versículo de número 10. 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É aquilo que eu acabei de dizer. O amor não pode ser superficial, mas deve ser um amor sacrificial, para a glória de Deus. 12. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Vontade é muito grande, mas ninguém jamais viu a Deus. Se nós nos amarmos uns aos outros, vírgula, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Ninguém jamais viu a Deus, mas se a igreja tiver a comunhão, tiver esse amor ágape entre os irmãos, entre os membros daquela comunidade, verdadeiramente nós podemos sentir e ver que Deus está regendo toda aquela comunidade. Ele se manifesta em nosso meio através do amor de um para com o outro. Uma igreja que não há o amor ágape, uma igreja, uma comunidade que não há um amor sacrificial de um irmão para com o outro, irmãos, é impossível Deus estar no meio daquele povo, porque Deus, ele é amor. A chave da vitória e de tudo que se diz igreja, verdadeiramente, é o amor, né? Então, quando nós estamos em perfeita comunhão uns para com os outros, é claro que Jesus Cristo está atuando poderosamente em nosso meio. Tem muitas pessoas que dizem que amam a Deus, só o amor vertical, mas este amor não é importante, apesar de ser importante. Eu vou explicar. O amor ele tem que ser vertical e, ao mesmo tempo, horizontal. Se você ama a Deus de uma forma vertical, então é claro que o teu amor também deve ser horizontal. Não tem esse negócio de, eu amo a Deus e pronto, e acabou. Não, tem que ser vertical e horizontal. Deus seja louvado. Glória a Deus. Nisto conhecemos que estamos nele, versículo 13, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. É uma forma maravilhosa, a maior certeza de que ele nos amou é que ele deu para nós o seu Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Consolador, o Espírito de Deus, que o mundo não vê e nem conhece. Jesus disse, mas vós conhecereis, porque ele habitará em vós. Deus seja louvado. Então, versículo 14. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. É aquela palavra que nós já ensinamos lá atrás, comentamos lá atrás, tá? O que o Senhor Jesus, ele veio não somente salvar judeus, mas Senhor Jesus, ele veio salvar gentios, pessoas de outra nacionalidade, tá certo? Pessoas espalhadas no mundo inteiro. O amor de Deus, ele abrange todos os continentes, todos os países e assim sucessivamente. Como é que nós poderemos entender esse versículo de número 14, né? Que ele veio para salvar o mundo? Como que nós vamos entender isso? Que através da pregação do Evangelho, Deus tem chamado os seus eleitos pelo mundo afora e os tem entregado aos cuidados de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 29. Não é difícil de entender isso. É bem claro e bem simples de nós podermos entender esta palavra. Amém? Então, glória a Deus por isso, que essa salvação chegou até nós, chegou aqui no Brasil, está atuando de uma forma maravilhosa, para a glória de Deus. Versículo 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Veja bem que não é simplesmente fazer uma confissão de fé, não é? Que se cumpre esta palavra aqui, porque essa palavra vai muito mais além do que você
testificar ou você fazer uma declaração de fé, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Alguém pode dizer, tu crê em Jesus? Ah, sim, claro, Jesus é o Filho de Deus. Tá, mas eu pergunto, a Bíblia pergunta, a carta de João pergunta, você guarda os seus mandamentos? Você ama o teu irmão verdadeiramente como você mesmo se ama? Tá? Você obedece? Tem tudo isso, então é um conjunto, né, que faz com que realmente nós venhamos fechar no grande amor de Deus e na obediência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo de número 17, o 16 e nós conhecemos, né, e cremos no amor que Deus nos tem, né, Deus é amor, versículo 16 ainda. Quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Isso aí, essa comunhão, ela é perfeita. Glória a Deus. 17 agora. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor ou medo, né? Em algumas traduções está medo. Antes o perfeito amor lança fora o temor, o medo, porque o temor traz consigo o tormento ou juízo, em algumas traduções. E o que teme não é perfeito em amor. Aonde que isso aqui aponta? Esse versículo 17, esse versículo 18. Sabe que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, para nós podermos entender isso, abra aí a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 6. Vamos ver aonde aponta este versículo, Apocalipse 6. Olha o que o versículo 13 está dizendo. O mesmo João, quando escreve o Apocalipse, né, ele vai dizer, no 13, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia, o dia da ira. Quem poderá subsistir? É uma pergunta. Então chegará o momento da volta gloriosa, triunfante de Cristo Jesus, em que realmente se colocará à prova, Deus irá separar, o joio do trigo, o bode das ovelhas. Então, verdadeiramente, muitos tentarão se esconder naquele grande dia. Por quê? Eles temem que realmente eles sejam reprovados e estarão reprovados diante de Deus. Por isso que o amor, como eu disse atrás, é a chave, é o vínculo, né, da verdadeira comunhão com Deus e com os nossos irmãos, porque quando você é perfeito no amor, o amor ele afasta todo o medo do juízo de Deus. Você está feliz, descansado debaixo da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não está com medo de ser condenado no juízo, na ira de Deus, quando ele voltar para poder julgar aqueles que foram rebeldes à sua palavra e aqueles também que não aceitaram o seu sacrifício, antes foram desobedientes aos seus mandamentos e à sua palavra gloriosa. Então, quando você ama, você descansa e você não teme a morte, porque a morte é simplesmente o veículo para o salvo em Cristo Jesus, que conduz ele até o estado de glória diante do Senhor. Ele tem paz, verdadeiramente, ele tem a paz de Deus, ele tem o amor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que bênção maravilhosa, glória a Deus. Então, versículo de número 19, nós o amamos a ele, né? É o versículo 19. Porque ele nos amou primeiro. De novo, se você está prestando atenção,
Você está vendo que ele repete o versículo de número 10. Vamos ler o versículo 10 de novo? Olha o que o 10 diz. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, sacrifício aceito diante de Deus, a ira de Deus aplacada contra o pecador. Cristo se pôs na frente e assim perdoou. Deus perdoou os nossos pecados pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Então, de novo, ele repete o versículo 10, no 19. Nós o amamos a ele, eu aceitei a Jesus. Por quê? Porque ele me aceitou primeiro. É bem simples, é bem claro essa palavra. Tudo que nós tomamos de ação em direção a Deus é porque Deus já agiu na nossa vida muito antes, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que não há dificuldade nenhuma de aceitar. É até um privilégio para nós sabermos que Deus assim nos amou, sendo nós ainda miseráveis pecadores, mortos em pecados e ofensa. Deus ele nos chamou, nos atraiu e o seu amor, o seu chamado é maravilhoso, poderoso e eficaz em nossa vida e em nossa salvação. Ele diz que realmente nos deu a vida eterna. E quem sou eu para dizer, tudo bem, eu tenho a vida eterna, mas a coisa não é muito bem assim. Não tenho muita certeza da minha salvação. Então você não tem certeza nem do Deus que lhe prometeu. Pelo amor de Jesus Cristo, creia, Jesus nos deu a vida eterna. Aceite a palavra de Deus. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, versículo 20, é mentiroso, né? Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então não adianta você dizer assim, eu amo a Deus, mas você não ama teu irmão. Se você não ama nem o teu irmão que você está vendo, tropeçando com ele todo dia, como é que tu tem coragem de dizer que ama a Deus? Eu creio na Bíblia, mas não creio em ti. Por favor. Versículo 21. Peça a Deus graça aí para poder suportar e trabalhar, que o Espírito Santo trabalhe em teu coração, no meu também, para que nós possamos entender esse versículo e aplicar esse versículo todo dia, toda hora, todo momento, todo segundo, até a volta de Jesus Cristo. Amém. 21. E dele temos este mandamento, 2 pontos, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Não é simplesmente um pedido, não é simplesmente alguma coisa assim superficial, mas é mandamento. É o mandamento que Deus nos dá. Olha o 21. Dele temos este mandamento. Qual, João? Que quem ama a Deus, se você ama a Deus, ame também o seu irmão. Aí pesou? Então, mas é a palavra de Deus, né? Glória seja dada a Deus por isso. Irmãos, não tem como nós viver um evangelho superficial. Não tem como. A palavra de Deus ela é perfeita, não há erros. De maneira que, se nós testificamos que amamos a Deus, temos que cumprir o mandamento, amar também o seu irmão. Que Deus em Cristo os abençoe. Eu quero, nesse momento, orar pela tua vida, para que eu sei que não é fácil, apesar de que a palavra de Deus diz que os seus mandamentos não são pesados, mas para a vida de muitas pessoas se torna um mandamento pesado e difícil de poder cumprir esse mandamento. O amor, amar quem nos ama, é muito fácil, irmãos. Os fariseus também faziam isso. Batiam nas costas e amavam aqueles que amavam a ele, mas você amar, muitas das vezes, aquele irmão, aquela irmã que tenta puxar o teu tapete, que quer colocar tropeço no teu caminho para ver você para baixo, para ver você se esborrachar, cair. Irmãos, isso realmente é preciso o amor ágape na vida para poder suportar todas essas coisas. E detalhe, não é para guardar raiz de amargura, tristeza, aflição de alma, né? Aquele ranço que fica parado lá dentro como uma comida indigesta. Não. Abra o teu coração para Deus. Peça a Deus misericórdia para que você possa
amar o teu irmão da mesma maneira como você confessa que ama o teu Deus. Que em Cristo Jesus nos abençoe a todos nós. Querido Deus e querido Pai, queremos te louvar, bendizer e exaltar o teu santo e poderoso nome. Estenda tuas mãos sobre as nossas vidas. A todos aqueles que têm dificuldade em amar o seu próximo, em amar o seu irmão. Ó Deus querido, estenda tuas mãos. Senhor Jesus, que teu Espírito Santo possa agir, ó Pai, de uma forma toda especial, maravilhosa, poderosa e profunda no coração daquele que verdadeiramente necessita, não só de amar a ti, Senhor, mas também amar o seu irmão. Pai, nós te louvamos por todas essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, certo, ó Deus, que teu Espírito Santo está trabalhando, está operando em nossas vidas para a glória de Deus Pai. Amém. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus Cristo. Assim, conseguimos encerrar o capítulo de número 4 para a glória de Deus. Deus abençoe sua casa e sua família em nome de Jesus.